Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade no conteúdo da disciplina de nutrição, ok? A digestão, gente, no geral, é um processo orgânico de fracionamento químico e físico dos alimentos, dos componentes, tá? Capaz de serem absorvido pelas células. Então, assim, a digestão nada mais é do que um processo físico e químico para fracionar, ou seja, para quebrar os alimentos num componente menor possível, podendo assim ser absorvido. Tá? Então, seja os micronutrientes, como as proteínas viram os aminoácidos, o carboidrato vira glicose e a gordura vira ácidos graxos, tá? A transformação dos alimentos em substâncias assimiláveis, ou seja, a digestão faz esse processo de transformação em substâncias que a gente pode consumir, ou melhor dizendo, aproveitar. Tá? Fase digestiva, a gente tem fase cefálica, que é o pensamento, a visão, o olfato e o paladar. Ou seja, é aquele momento que antecede propriamente dita a alimentação. Ou seja, você pensar no alimento, ver o alimento, sentir o cheiro e o paladar, colocou na boca e sentiu o gosto dele. Tá? A fase gástrica, que é o alimento no estômago, e começar o processo de digestão, tanto químico quanto físico. Tá? O intestinal, ou seja, lá na parte superior do intestino delgado, ou seja, que faz termina de fazer a digestão e começa a absorção dos alimentos, tá? Absorção de alimentos. O que seria absorção do alimento? É quando ocorre a penetração de líquidos ou de substâncias pela mucosa, tá? Mucosa do intestino. A absorção intestinal é um processo mediante o qual as substâncias que passam pela digestão penetram no intestino para o vaso sanguíneo e linfáticos. Então, o que é a absorção? É um processo, tá? Que as menores partículas do alimento, ou seja, as substâncias, os micronutrientes, passa do meio do lume intestinal para a célula do intestino intestinal e com isso cai na corrente sanguínea. Lembrando que algumas substâncias podem ir para o sistema linfático. Por exemplo, as gorduras, os ácidos graxos em gorduras são moléculas muito grandes, tá? Então, normalmente eles não conseguem ser ou então insolúveis, que daí muitas vezes não conseguem cair direto na corrente sanguínea. Então, eles precisam ir para o sistema linfático, tá? Naquele latífero central, tá? O metabolismo é um conjunto de reação química, tá? Pela qual se realiza em função da nutrição. Tais reações podem ser consideradas como conjunto de transformações químicas, conjunto do fenômenos químico-físicos, tá? Do gradientes, os quais fazem a assimilação, ou seja, a anabolismo e a dissimilação, catabolismo das substâncias necessárias para a vida dos animais, tá? Ou seja, é um processo químico e físico de pegar nutrientes que foram absorvidos, fazer um processo e utilizar, transformar ele em energia propriamente dito para a gente poder utilizar essa energia. Tá? Sistema digestivo, os alimentos e a nutrição fornecem energia e os materiais de formação para inúmeras substâncias que são essenciais para o crescimento e o desenvolvimento dos seres vivos, tá? Para se tornarem partes integrantes do corpo, é necessário que passem por um processo fisiológico e bioquímico. Quando tais processos não ocorrem, pode ocorrer, né, ou causar qualquer disfunção no organismo. Os nutrientes deixam de ser absorvidos e metabolizados, não são disponíveis para o organismo. Tá? Ou seja, se ocorre qualquer problema nesse processo digestório, a gente pode ter que os nutrientes não fiquem disponíveis, tá, para o organismo,
ou se tem algum problema de metabolização, a gente tem um nutriente lá, mas a gente não consegue produzir a energia propriamente dita para o corpo, ou seja, o ATP, tá? Aqui a gente tem todo o sistema digestório, tá? Então a boca faz responsável pela mastigação, o esôfago condução, o estômago ele faz armazenamento, tem o ácido clorídrico, tá? E enzima digestiva, então ele faz essa quebra, começa a fazer a quebra, o intestino delgado e termina de fazer a digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes, o intestino grosso faz a absorção de água e a eliminação. Os principais nutrientes do sistema nos alimentos estão ligados às moléculas grandes que não podem ser absorvidas no intestino devido ao seu tamanho ou porque não são insolúveis, são insolúveis. Então a gente tem muitas vezes moléculas muito grandes que a gente não consegue absorver, elas precisam ser quebradas, ser processadas, tá? Ou moléculas que não são solúveis, tá? O sistema digestório é responsável para reduzir essas moléculas grandes em menores e dissolver as moléculas insolúveis, tá? Facilitando assim o processo de absorção. Qualquer desarranjo desse sistema pode causar alguma alteração, como desnutrição. Tá? A boca, a cavidade oral, faz a saliência à língua e o arco violar dentário. Tá? As alterações da cavidade oral são a cárie dentária, a gengivite, que é uma inflamação da gengiva, periodontite, que é pelo cúmulo de micro-organismos e substrato da superfície do dente, dando origem assim a cálculos também, né? Os alimentos, bactérias e cálculos ficam entre a gengiva e os dentes, originando assim um processo inflamatório. Então, o resto de alimentos, bactéria e esses cálculos, esses resto de micro-organismo e tudo mais, fica entre os dentes e causa um processo inflamatório. Tá? Alteração da língua, então a gente tem a língua geográfica, aquela língua vermelha, sensível, com anel branco, tá? A língua suborreica, que nada mais é uma camada esbranquiçada, tá? Que a gente vê muito em questão de pacientes mais adoentados, porque muitas vezes eles precisam de ajuda para fazer a higienização, muitas vezes estão mal hidratado a cavidade oral e vai se acumulando todo aquele resto alimentar, a própria muco e fica essa camada suborreica aí, tá? Língua pilosa negra, tá? Que é umas manchas negras no dorso constituída de pelos, tá? Microglossia, ou seja, diminuição da língua, ou macroglossia, aumento da língua, tá? Alteração da cavidade oral, tá? Então a gente tem os lábios leporino, tá? Pode ser parcial ou completo. Não utiliza mais lábio leporino porque era relacionado às lebres, tá? Porque ele tem aquele lábio com fenda os pacientes que tinham esse lábio com fenda, eles sofriam muito discriminação por causa disso. Hoje em dia se fala fenda palatina ou fenda labial, tá? Candidíase, então o fungo Candida albicans pode fazer um processo de infeccioso ali e fazendo essa candidíase, tá? Isso está muito relacionado com a imunidade precária, tá? Pessoas com imunodeprimido, com câncer e por aí vai. Ultrafitose, ou seja, as aftas, tá muito relacionado por alteração do pH da boca. Herpes, tá? Sífilis, gonorreia e condiloma culminado. Quanto ao distúrbio da deglutição, são problemas que ocorrem, que atrapalham esse processo de deglutir, de engolir. Então a gente tem a paralisia do mecanismo de deglutição, lesão do quinto, nono e décimo pares dos nervos cranianos, tá? Poliomielite, tá? A poliomielite causa essa inflamação no nível central, né, do sistema nervoso central. Encefalite, paralisia do músculo de deglutição, como que ocorre na distrofia muscular. Então, são esses problemas que causam esse problema de deglutição, tá? Então, são problemas que a gente tem que visar
na nutrição para poder fornecer uma dieta adequada, tá? Anormalidades que podem ocorrer quando o mecanismo de deglutição sofre paralisia. Então, assim, abolição completa do ato de deglutição, incapacidade de fechamento da glote, né? Incapacidade do palato mole e da úvula, tá? Aquele sininho que temos lá no final da garganta, então, ou seja, ela não fecha as cavidades nasais, as fossas nasais posteriores, então o alimento vai para a cavidade nasal. E aqui incapacidade da glote é quando o alimento não, melhor dizendo, a glote não fecha a traqueia e isso o alimento vai para vias respiratórias, tá? Durante a anestesia profunda, com frequência, os pacientes apresentam vômitos em grande quantidade, podendo broncoaspiração, tá? Esôfago divide-se em esfíncter esofágico superior, corpo e esfíncter esofágico inferior. Tá? Temos a disfagia, tá? Aquela dificuldade para engolir os alimentos. Pirose, que é aquela queimação, que são sinais mais frequentes de problemas esofágicos provocados por alteração no transporte do molho alimentar, na presença de refluxo gastroesofágico. Tá? A doença do refluxo gastroesofágico ocorre devido à diminuição da eficácia dos mecanismos anti-refluxo, tá? Do volume do alimento, ou seja, muito alimento, da alteração do tempo de esvaziamento do conteúdo gástrico, entre outros. Tá? Então, são essas as características do refluxo gastroesofágico. Tá? Quanto ao distúrbio do esôfago, tá? A gente tem o refluxo gastroesofágico, que ocorre devido à diminuição da eficácia do mecanismo antirrefluxo. Conduta, ou seja, conduta dietoterapêutica, ou seja, dietoterapia ou dietoterapêuticas é a conduta voltada da nutrição para a recuperação, ou melhor, dietas voltadas para algum problema de saúde. Então, assim, nesse caso, a gente tenta recuperar o estado nutricional, promover educação nutricional e evitar o refluxo. Okay? Característica da dieta: hiperproteica, hipolipídica, ou melhor dizendo, hipoglicídica, ou seja, com pouco carboidrato, e hipolipídica, tá? Volume diminuído, ou seja, pode-se fazer fracionado, tá? Temperatura normal, fazer uma última refeição 3 horas, de 3 a 4 horas antes de dormir. Isso aqui é importante, gente. Quando a gente se alimenta, a gente não deve se deitar. Quem tem problema de refluxo tem maior chance de ter esse retorno, essa regurgitação ácida, se alimentar e logo deitar, tá? Evitar roupas apertadas e elevar a cabeceira da cama, tá? Evitar cigarro, suco de laranja e de tomate, hortelã e chocolate, tá? Hernia do hiato, ou seja, hernia hiatal, ou seja, o hiato é aquela passagem do esôfago aquele buraco que tem no diafragma para o esôfago passar. Às vezes, parte do estômago pode retornar e ficar na cavidade torácica, tá? É provocado pela protusão da parte do esôfago sobre o músculo diafragmático, causando um alargamento da abertura diafragmática, tá? Pode ou não apresentar sintoma, entretanto, quando ocorre, o mais significativo são dores retroesternais, ou seja, dores atrás do osso externo, tá? Alta, tá? Ou seja, na parte mais superior, pirose, regurgitação ácida, cianose, tosse, odinofagia, tá? Dificuldade de deglutição e acompanhada de dores, ou seja, essa odinofagia é essa redução na deglutição e acompanhada de dor. Então, a pessoa tem dificuldade para deglutir e dói, tá? Disfasia e soluço, tá? Então, quanto à dieta terapêutica, né, a conduta dieterapêutica tem o objetivo de diminuir a pressão intraabdominal e o peso corporal, tá? Dificultar o refluxo gastroesofágico, evitar elementos excitantes e irritantes, aumentar a pressão do esfíncter esofagiano, tá?
inferior, facilitar o esvaziamento gástrico e modificar o conteúdo gástrico, como com dieta hiperproteica, ou seja, muito proteína, normo a hipoglicídica, ou seja, normal ou com pouca carboidratos, normo ou hipolipídica, ou seja, com quantidade normal ou quantidade de gordura, diminuição do volume e aumento do fracionamento em temperatura normal. Tá? Isentos, ou seja, aqueles que a gente deve evitar: chocolate, suco de laranja, tomate, hortelã ou menta. Tá? Esôfago, disposição física de alimentos, ou seja, ele faz essa decomposição física do alimento, mistura dos alimentos com secreção gástrica, até a forma de mistura líquida, semilíquida, quimo, tá? Divide-se em fundo, porção superior, corpo, porção central e antro. Alteração do esôfago, gastrite e úlcera péptica. Tá? Então, assim, a gastrite nada mais é do que uma inflamação da mucosa gástrica. A inflamação pode ocorrer apenas para superficial ou penetrar mais profundamente da mucosa, tá? A dieta varia de acordo com a etiologia e os sintomas são vários, tá? Ou seja, a dieta vai depender da etiologia e dos sintomas. A dieta tem que ser isenta alimentos ricos em enxofre, alimentos de difícil digestão e alimentos flatulentos, ou seja, que produzem gases. Tá? A gastrite, geralmente, as células periantrais produtoras de ácido clorídrico e o fator intrínseco essenciais da vitamina B12 são destruídos, tá? Ou seja, tem umas células lá no intestino que produz a vitamina, que é o fator intrínseco da vitamina B2, ou seja, um fator que ajuda na absorção da vitamina B2, 12, inclusive o ácido clorídrico, tá? Elas são destruídas, tá? O indivíduo vai apresentar acloria, tá? Ou seja, falta de ácido clorídrico. Isso dificulta a digestão dos alimentos, como também desenvolve anemia perniciosa, ou seja, falta de vitamina B12, tá? Devido à falha da manutenção dos... E isso leva essa anemia perniciosa leva à falha da manutenção dos eritrócitos, ou seja, os glóbulos vermelhos, transportadores de hemoglobina, tá? Na ausência dessa estimulação da medula óssea. Tá? Então, o que ocorre? A gastrite ela faz lesão dessa célula, ou seja, destrói, não produz o ácido clorídrico e também o fator intrínseco, ou seja, vai ter dificuldade na digestão de nutrientes e não vai ter uma absorção correta do B12. Tá? A gastrite destrói, tá? A úlcera péptica, gente, nada mais é do que uma lesão que ocorre nas paredes, na mucosa, nas paredes do estômago, na parte logo em seguida que sai no duodeno e parte do esôfago, tá? Então, a superfície do esôfago é revestida por células secretoras de muco e existem duas glândulas, tá? A glândula exórticas, que são as gástricas, tá? Que formam e secretam o ácido clorídrico, o pepsinogênico, ou seja, a pepsina, e o fator intrínseco em muco. Tá? E as glândulas pilóricas que secretam nada mais do que pepsinogênio e hormônio gastrínico. Okay? As glândulas são compostas por 3 tipos distintos, tá? Então, células cervicais da mucosa, células pépticas ou principais, que secreta grande quantidade do pepsinogênio, que ocorre quando secretados não desempenham função nenhuma. Tá? Entretanto, quando entram em contato com ácido clorídrico, são ativados na sua superfície ativa, na pepsina. A pepsina é uma enzima proteolítica ativa no meio ácido, tá? E as células periantrais que secretam, assim. A úlcera gástrica, ou melhor dizendo, úlcera péptica, nada mais é do que uma úlcera, sempre uma lesão da parede do estômago, tá?
podendo ocorrer no estômago, principalmente naquela parte do ântrio ali do estômago, ou na primeira parte ali do duodeno, onde que, o estômago sai e dá origem ao duodeno. Em alguns casos pode ocorrer também no esôfago, tá? Essa lesão pode vir a sangrar e dar um problema, uma complicação chamada hemorragia digestiva alta, tá? Que é uma emergência de saúde grave, tá? O suco gástrico pode lesionar uma escoriação, pode ocasionar uma escoriação na mucosa, gerando assim uma úlcera péptica. Os primeiros centímetros do duodeno constitui o local mais comum, ântrio e a parte inferior do estômago. A causa básica da ulceração consiste em um desequilíbrio entre a velocidade da secreção do suco gástrico e o grau de penetração oferecido pela barreira da mucosa. A infecção da bactéria Lactobacillus pylori pode ocasionar ruptura da barreira da mucosa gastrointestinal e outros fatores, podendo assim predispor o indivíduo, ou melhor dizendo, são fatores que predispõem o tabagismo, o álcool e a aspirina, tá? Então, assim, essa lesão, a úlcera péptica, pessoas que fumam, ela tem a nicotina contida no cigarro, ela estimula o sistema nervoso central, ou seja, ela faz com que estimule essa produção de ácido clorídrico. O álcool ele faz um processo inflamatório da mucosa gástrica, tá? E isso causa também essa úlcera péptica. E a aspirina ela faz um desequilíbrio entre os mecanismos de controle da secreção gástrica com a excreção, ou seja, aquele mecanismo que controla a produção de ácido clorídrico com a produção. Então tem um desequilíbrio, então acaba produzindo mais ácido do que o necessário. A aspirina faz esse processo. Por isso que a aspirina, os AS da vida e outras aspirinas são recomendados tomarem, e outros anti-inflamatórios no geral, são recomendados tomar após a alimentação. Tá? Cuidado nutricional da doença na cavidade oral e esôfago, estômago. Os objetivos são prevenir a dor e irritação gástrica, tá? Prevenir o refluxo esofágico, reduzir a capacidade erosiva ou acidez das secreções gástricas. Tá? Na fase inflamatória ou aguda, oferecer para o paciente uma dieta líquida, evitando os alimentos que possam obstruir o esôfago. Tá? Evitar alimento ácido, suco, cítrico e os tomates e refrigerante. Evitar o uso de condimento, principalmente pimenta. Tá? Evitar bebidas estimulantes e alcoólicas, estimulantes como café, chá escuro e por aí vai, chocolate, evitar menta e hortelã. Né? Os intestinos, gente, eles se dividem em delgado e grosso. Né? O intestino é um órgão com 6,5 metros a 7,5 metros de comprimento, constituído de intestino delgado e grosso, geralmente chamado de tubo digestivo baixo. Tá? O delgado tem de 5 a 6 metros, tá? E vai do piloro até a junção ilho-cecal, dividindo-se em duodeno, jejunum e ilho. Tá? A sua mucosa apresenta inúmeras pregas transversais a vilosidades. Tá? O intestino grosso ele tem em torno de 1,5 m de comprimento, vai da porção terminal do intestino delgado e até o ânus, dividindo-se em colos, seco, colos, colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e canal anal, tá? Aqui em cima, gente, eu acho que eu acabei errando, tá? Eu falei de 6,5 metros a 7 metros centímetros, eu acho. Então,
Repetindo, o intestino, tanto o intestino grosso quanto o delgado, ele tem de 6,5 metros a 7,5 metros, tá? Aqui estamos, então, no intestino delgado, tá? Então, a gente tem a primeira porção, o duodeno, tá? Que sai aqui do estômago, duodeno, jejúneo e o ilho com ilho terminal. Então, a gente tem o seco no intestino grosso, parte ascendente, flexura hepática ou flexura à direita, transverso, flexura esplênica ou esquerda, descendente, sigmoide, reto e ânus, tá? Canal anal. Função do intestino. O intestino é um órgão principalmente de digerido, tá? Ou seja, um órgão digerido no estômago e segue pela porção do intestino delgado, onde vai ser totalmente digerido. E posteriormente pela mucosa, impulsionando os movimentos peristálticos do intestino grosso, tá? O intestino grosso é praticamente desprovido de forma digestiva, absorve água e que restou de material digerido, de forma que o material fecal, tá? E forma o material fecal. O muco é secreção, tá? Ou seja, secreta o muco pela mucosa e facilita a eliminação das fezes. Tá? Gente, então assim, o intestino delgado, ele tem uma parte que faz a digestão, tá? Ou seja, ele ajuda na digestão dos alimentos e absorve nutrientes, tá? Então ele faz parte, termina a parte da digestão dos nutrientes e faz a absorção desses nutrientes. Já o intestino grosso, ele é desprovido de ação digestiva e faz absorção de água e eliminação, tá? Só para nível de conhecimento, nos intestinos estão presentes cerca de 100 milhões de bactérias. Ocorre no organismo um equilíbrio entre essas bactérias, ou seja, essas bactérias que estão ali no intestino, elas fazem com que a gente não tenha uma infecção por agentes patogênicos, mas ela também sobrevive devido os nutrientes que nós fornecemos para elas e alguns tipos de nutrientes elas fazem a digestão para a gente absorver, ok? Então a gente tem equilíbrio. Então assim, a gente tem equilíbrio no intestino, então o benéfico, a síntese de vitaminas, então algumas vitaminas decorrente essas bactérias e proteínas auxiliam na digestão, na absorção de alimentos. Sabe-se também que as bactérias habituais constituem uma barreira contra micro-organismos patogênicos, impedindo sua multiplicação e estimulam a função imunológica, tá? Contribui assim também pela manutenção da saúde, tá? Já os maléficos, a gente tem produção de substâncias nocivas como produção de putrefação intestinal, tá? Como amônia, sulfato de hidrogênio, amina, fenol, enol, tá? E outras substâncias que causam maus cheiros, tá? Do gases intestinal. Substâncias cancerígenas também, substâncias promotoras de carcinogênese, ou seja, o gênese do câncer, ou seja, o início do câncer, tá? Toxina bacteriana, os quais, além de causar danos diretos no intestino, uma parte é absorvida e provocada lesões em diversos órgãos e por aí vai, ok? Gente, só lembrando, eu estarei enviando isso dirigido, é importante vocês fazerem e assistir a aula até o fim. Qualquer dúvida ou algo que ficou meio confuso, me procura no WhatsApp para mim poder ajudar vocês, ok? Bom dia, tenha um ótimo dia você.